Oi, pessoal. Bom dia. Hoje nós vamos falar de um tema que é essencial na nossa disciplina. A gente já falou um pouquinho na aula passada sobre a história da psicologia escolar, já falamos um pouquinho sobre os dados da escola aqui no Brasil. E agora a gente vai falar sobre o que é que de fato o psicólogo pode fazer. Porque na aula passada a gente viu que existiram, né, várias críticas ao que o psicólogo estava fazendo na escola, a sua baixa resolutividade dos problemas, esse viés clínico, né, próximo do fazer do médico, né, que atende individualmente, que resolve os problemas de cada pessoa. E isso não funciona muito bem para esse ambiente escolar. Então, hoje a gente vai falar, né, especificamente sobre o que é que pode fazer o psicólogo na escola, que inclusive é o título do artigo que eu enviei para vocês, deixei lá salvo na AVEF. Eu vou começar aqui compartilhando a tela, e a gente vai fazer meio que um percurso aí, para entender um pouquinho esse processo, tá bom? Então, vamos lá. Então, aqui, o que pode fazer realmente o psicólogo na escola? Esse é um texto de Martinez, mas a gente também vai trazer outros dados, né, para poder discutir sobre esse psicólogo, né, o que é que ele faz, o que é que ele não deve fazer. Então, essa questão sobre essas possibilidades de atuação no ambiente escolar é um tema de reflexão entre vários profissionais da educação, não só entre psicólogos mesmo, mas também entre os outros profissionais. Exatamente porque, muitas vezes, esse profissional da psicologia tem sido visto como sendo incapaz de resolver os problemas direcionados a ele. Esse viés, né, uma tendência, por exemplo, né, a fazer um atendimento mais individualizado, apenas para as crianças que têm dificuldades de comportamento ou problemas emocionais, né? Então, isso restringe bastante a sua resolutividade. Se a gente pensar até em termos quantitativos, é inviável para um psicólogo, se for um profissional único na escola, dar conta do atendimento individualizado, né, nesse modelo clínico, de todas as pessoas que tenham demandas na escola. Né? Uma escola tem quantas, né, quantos alunos, quantos funcionários? Às vezes vai mais de 1.000 pessoas. Então, vocês sabem, né, já pela experiência pessoal, que é inviável esse atendimento, mesmo que 10% apenas daquele grupo todo demandasse algum atendimento clínico. Então, assim, esse modelo, né, tem sido muito focado no atendimento às crianças e orientação aos pais, e na prática tem sido visto como um profissional que não está muito inserido, de fato, na realidade escolar. Então, por conta disso, a gente, né, viu na aula passada que a partir mais ou menos da década de 80, começaram a surgir vários trabalhos fazendo reflexões e críticas sobre esse papel mais tradicional e propondo outras, né, outras formas de atuação. Então, algumas perguntas que essas pessoas têm se feito, né, e fizeram ao longo desse tempo, são perguntas como: para que serve o psicólogo, né, na escola? O que ele realmente pode resolver? Será que dá conta de resolver esses problemas emocionais individuais? E qual a especificidade do seu trabalho em relação ao de outros profissionais da escola? Acho que é muito fácil, muito simples identificar qual o papel do diretor escolar, do coordenador pedagógico, né, do próprio professor. Mas, assim, quando se fala do psicólogo escolar, às vezes até do próprio pedagogo, né, que tem compartilha algumas questões, algumas funções semelhantes ao do psicólogo escolar. Mas há uma falta de delimitação, né, muito clara sobre o que é que faz o psicólogo na escola. Então, pensando nisso, diversos trabalhos têm sido escritos nesse sentido. Se vocês forem procurar vários artigos, como esse aqui, né, o papel do psicólogo escolar, que é de Carmen Andaló, que vai fazer essa crítica, é um artigo bem, bem antigo já. Ela vem falando que o papel da psicóloga ali na escola é promover mudanças, e vem também justificando por que não é apropriado fazer esses atendimentos individualizados. Aqui são outros artigos, né, são vários, trouxe alguns aqui para vocês terem noção, né, alguns falando sobre
possibilidades de atuação, outros falando sobre a necessidade de usar diferentes referenciais para o trabalho, outros falando sobre os cenários atuais, existem outros falando, por exemplo, sobre o psicólogo escolar no ensino superior, e a gente tem vários e vários outros. E hoje a gente vai utilizar, né, focar principalmente nesse aqui, que é o artigo da Martinez, Albertina Martinez. Bom, além desses artigos, a gente também tem alguns documentos do próprio Conselho Federal de Psicologia, como esse livro aqui, que vem trazendo alguns artigos sobre textos mesmo, né, de reflexão e experiências sobre a psicologia escolar. Que psicologia escolar que fazia esse? Temos também as referências técnicas para a atuação de psicólogos na educação básica, que aqui vem citando de forma mais detalhada o que é que o profissional de psicologia pode e deve fazer dentro desse ambiente da educação básica. Lembrando também que a gente tem a psicologia escolar não só restrita à educação básica, mas também na educação superior. E esse aqui do CREPOP, que é o Centro de Referência de Políticas Públicas, né, produz, né, vários documentos técnicos sobre a atuação do psicólogo em cada área. Então, esse aqui é baseado em pesquisas que foram feitas com psicólogas e psicólogos na área da educação básica. Então, é bem interessante, né? A gente vai usar ele hoje também. Aqui, recentemente, a Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, a ABRAP, lançou uma nota técnica também sobre o mesmo tema, que a gente também vai ver depois. Vou deixar esse material disponível no AVEF para vocês pesquisarem, né, poderem dar uma olhada. Então, assim, vocês podem ver que são vários documentos e tem outros também. Esses todos aqui são de instituições, né, como o Conselho Federal de Psicologia e a ABRAP, que são referências importantes para a gente, tá? E aqui eu trago para vocês esse manual porque eu acho ele bem didático. O Manual de Psicologia Escolar e Educacional, ele foi produzido pelo CRP08, que é o do Paraná, né, o Conselho Regional de Psicologia do Paraná. Então, se vocês estiverem assistindo essa aula no computador e quiserem aproveitar aqui para fazer a leitura aqui do QR Code, vai direcionar vocês para o Manual de Psicologia Escolar e Educacional, que é um texto bem simples, bem sucinto, e vem falando todo, né, um breve histórico da psicologia escolar e as funções. Eu vou trazer também alguns dados deles para cá. Tá bom? Então, aqui só para a gente entender que existem muitos documentos aí que dão embasamento para essas ações que acontecem dentro da escola e dão uma segurança também. Acho interessante que é interessante para vocês que estão prestes a formar, e a gente tem uma expectativa aí de regulamentação de uma lei que diz que o psicólogo né, vai ter espaço, né, as escolas podem contratar psicólogos. Então, acho interessante a gente ter esse embasamento. Deixa eu dar só uma conferida aqui, se está gravando direitinho. Tá, sim. Eu fico com receio, mas vamos lá. Então, para começar, o texto da Martinez vem trazendo uma definição do que é psicologia escolar. Isso é sempre importante para a gente poder entender qual a visão do autor, né, ou da autora. Então, ela vem dizendo assim que a psicologia escolar é um campo de atuação do psicólogo e de produção científica. E aqui a gente já vê que ela une, né, aquilo que a gente discutiu sobre psicologia escolar e psicologia educacional. Ela vai dizer que a psicologia escolar é um campo de atuação, mas também nesse espaço se produz conhecimento, caracterizado pela utilização da psicologia no contexto escolar. E aqui ela direciona a psicologia para o contexto escolar mesmo, a escola como instituição. A gente vai ver que tem outras possibilidades além dessas, né? Com o objetivo, então, o objetivo da psicologia escolar é contribuir para otimizar o processo educativo. E esse processo educativo é entendido como um complexo processo de transmissão cultural e de espaço de desenvolvimento da subjetividade. Ok. Então, aqui ela está dizendo que o objetivo da psicologia, né, desse profissional na escola, é otimizar o processo educativo. A gente vai trabalhar junto com os outros profissionais da instituição escolar para otimizar esse processo, para que as pessoas aprendam melhor, para que elas aprendam e se desenvolvam
melhor. E aqui, além do processo, né, dessa questão do desenvolvimento, ela vai falar também da subjetividade. Lembrando que a subjetividade é o nosso objeto de estudo na psicologia. Então, a gente está lá para desenvolver isso aqui, para ajudar na aprendizagem, ajudar no desenvolvimento, que são fatores, né, questões ligadas, interligadas entre si. E aqui ela acrescenta a subjetividade, porque a gente não pode desconsiderar quem é esse sujeito que está aprendendo. Então, esse é o papel do psicólogo escolar. E como é que ele vai fazer isso? Ele vai usar todas as todo o conhecimento que a psicologia dispõe para poder auxiliar nesse processo. Então, para Martinez, né, o que ela vai definir como o espaço, né, o lugar de atuação da psicóloga ou do psicólogo escolar, vai ser a escola, porque é nesse lugar que é entendido na nossa sociedade como um lugar em que você transmite todas esses conhecimentos que foram adquiridos pela humanidade, né, que foram organizados. Então, é um espaço que a gente possibilita essas pessoas novas na humanidade, né, se tornarem humanas, mais do que humanas, na verdade, não é só esse espaço de humanidade, mas é no sentido de que é o lugar em que dá conta de transmitir uma série de conhecimentos complexos que foram construídos pela humanidade, né? Porque, na verdade, a gente sabe que a educação ela existe em outros espaços também. Mas, na nossa sociedade, a escola é essencial. Então, é um locus, né, de processo educativo intencional. Nos outros espaços, às vezes, essa educação não acontece de forma tão intencional. Mas, né, outros textos vêm trazendo também a ideia de que a psicóloga escolar pode trabalhar em outros espaços, desde que o objetivo seja esse de desenvolvimento, de aprendizagem. Então, depende muito mais da intenção do que o espaço em si. Se você tem uma intencionalidade de promover aprendizagem, conhecimento, né, desenvolvimento, então você pode ser considerado como psicólogo escolar. Aqui eu coloquei o exemplo do Sebrae, né, que é um espaço de formação, geralmente mais técnico. Aqui até tem uma escola do Senai e do Senai Cimatec, mas, na verdade, essas instituições que são associadas à indústria, elas promovem, né, mesmo que não seja como escola, mas elas promovem espaços de aprendizagem. Então, nesse sentido, o psicólogo escolar pode auxiliar, né, fazer consultorias para esses órgãos que necessitam de compreensão sobre os processos de aprendizagem. Meu funcionário aqui na fábrica demora muito tempo para adquirir os processos, aprender como são os processos. Então, o psicólogo pode oferecer uma consultoria e entender por que dessa dificuldade, como é que poderia facilitar esse processo. As clínicas especializadas, que a gente pode pensar que muitas clínicas fazem atendimento de crianças e de adolescentes com dificuldades de aprendizagem. Então, é um espaço também que a gente pode considerar aquele psicólogo como psicólogo escolar, de alguma forma, né, também. As equipes de assessorias com projetos para escolas, é um espaço também de atuação. Serviços públicos de saúde e educação. Trabalhos também de extensão universitária, projetos de pesquisa em empresas, ONGs, né, promovendo a educação permanente e a educação no trabalho, né, educação no e pelo trabalho. Então, são espaços diferentes, porque são da escola, mas que tem uma proposta educacional que está preocupada com a questão da aprendizagem daquelas pessoas. Então, são espaços também que a gente poderia dizer que um psicólogo escolar pode atuar. E agora eu queria mostrar para vocês, né, para a gente pensar assim, e quantos de nós, psicólogos e psicólogas, têm interesse e atuam na área escolar? Eu peguei alguns textos, alguns materiais, para mostrar para vocês quanto a psicologia escolar tem sido alvo, né, sendo espaço de trabalho dos psicólogos em geral. Então, esse dado aqui, eu peguei essa imagem de um artigo que foi escrito em 1990, foi uma pesquisa que foi feita em Natal, sobre quais as áreas principais de atuação dos psicólogos. E a gente viu, né, que dá para ver claramente que
quase 60% dos psicólogos em 1990 atuavam na área clínica. O segundo espaço de atuação principal era a organização, né, a organizacional. 8,7% estavam fora da psicologia e 8,1%, então seria a terceira área, né, de atuação, era escolar, 8,1%. Aí a gente tem um artigo mais recente, que é de 2009, então quase, cerca de 19 anos depois, né, mostrando que a psicologia clínica vai perdendo espaço e a psicologia organizacional do trabalho, aqui em 2009, estava sendo a principal área de atuação, né, dos psicólogos, seguida da psicologia clínica. Depois cresce muito a psicologia social, e acho que isso aqui faz muito sentido, né, para todos nós, porque é o espaço em que você começa a observar o crescimento das políticas antimanicomiais, né, desses outros espaços de atendimento da saúde mental e tudo mais. Então, psicologia social cresce muito, como uma política pública mesmo, e a psicologia escolar passa a ficar em quarto lugar, mas atingindo cerca de 12%. Então, a gente tem uma distribuição maior, né, aqui no início, antes, vocês lembram, né, que era a psicologia clínica era quase 60%, quase o dobro do que a gente tem aqui, 19 anos depois. E a docência com 2%. Então, são as principais áreas. E aí eu peguei agora, né, o dado mais recente que eu encontrei foi uma pesquisa desenvolvida pelo CFP, o Conselho Federal de Psicologia, que, em comemoração aos 50 anos da profissão, fez uma pesquisa para entender quem eram os psicólogos em geral, né? E aí descobriu que cerca de 90%, quase 90%, dos psicólogos, na verdade, são psicólogas. Inclusive, o Conselho adota a partir, né, desse resultado, o termo, né, psicólogas, para se referir ao grupo, já que são, né, uma extrema maioria. E aí ele vai fazer uma série de perguntas, né, de questionamentos sobre o perfil dessa psicóloga, e uma das questões é exatamente as principais áreas de atuação. Além dessa questão, tem também sobre quais as áreas em que mais se tem formação, de especialização e tudo mais. Se vocês quiserem depois dar uma olhadinha, está lá disponível no site do CFP. Mas aqui, para a gente visualizar, eu fiz esse gráfico que mostra a distribuição das psicólogas quanto à principal área de atuação na psicologia. Foram 985 respondentes. E aqui a gente pode ver, olha como cresce, olha que interessante. A gente passa agora em 2012 para a área da saúde ser a principal área de atuação, aqui com quase 50%, né? Depois a gente tem a área de trabalho e a educação, ficando aqui mais ou menos em terceiro lugar. Tem outras áreas também. Esse aqui, outros, na verdade, são várias áreas com números bem pequenininhos, 1%, né? Então, aqui a gente ficou tudo junto, não contabiliza porque seriam vários, mas a gente dá para ver aqui que a assistência social, né, e a educação estão bem próximos, com a educação ocupando até uma área bem extensa, né, dessas áreas de atuação. Então, obviamente, a psicologia escolar não é o principal espaço, tá? Mas a gente também entende que isso tem a ver com as políticas mesmo de contratação, as limitações impostas por essas políticas e pelo fato de que a gente ainda não conseguiu regulamentar a lei de 2019, né, 13.895, que vai falar sobre a contratação de psicólogos escolares pelas instituições. Em breve, pode ser que esses dados aqui mudem, né, gente? É muito provável. Bom, e aqui outra questão, né? Para quem que é a psicologia escolar? Uma vez que eu esteja, né, ok, já vi que é um campo de atuação que não some também, né, apesar de ficar variando um pouquinho, mas ele não deixa de existir nunca, é sempre um espaço requisitado, muito requisitado. E aí a gente se pergunta, e quando eu estou lá? Ok, estou lá nesse espaço, para quem que eu vou? Né? A quem que eu vou me dirigir? Para quem é o meu trabalho? Então, a gente pode pensar que o psicólogo, não é, ou a psicóloga na escola, ele pode atuar em várias direções e deve atuar
como, por exemplo, no nível administrativo, né? Pensando na instituição escolar como uma organização mesmo. Então, conhecimentos da psicologia do trabalho, da organizacional, são muito importantes. Por exemplo, quando você vai fazer contratação de pessoal, formação do pessoal mesmo, né, dos professores, formação de todos os funcionários, porque a escola não se restringe só a professor, né, e a pedagogos, coordenadores, mas a diversos outros profissionais. Então, a merendeira, o porteiro, então são todas pessoas que estão participando daquela instituição e são essenciais para o funcionamento da escola. Além disso, o corpo docente em si, os professores, né, os alunos, que é o corpo docente, e também a comunidade, como, por exemplo, os pais, né, a família desses alunos, e até mesmo os vizinhos da escola. A gente precisa lembrar que a escola é um espaço que está inserido num determinado ambiente, numa comunidade, que tem características específicas que muitas vezes interferem no funcionamento da escola. Imagine uma comunidade que, por exemplo, tem um problema sério com drogadição, ou que tem um problema de barulho, né? Para a gente não pensar só na questão da violência. Então, essas questões interferem diretamente na escola. Inclusive, hoje em dia, tem crescido muito a ideia das escolas abertas, que é a intenção de trazer a comunidade para dentro da escola, para usar esse espaço e não ver a escola como um espaço fora da comunidade, mas um espaço em que a comunidade pode e deve entrar e participar. Então, muitas escolas, por exemplo, no final de semana, abrem o espaço para que a comunidade use a quadra, né, para poder fazer exercícios, interagir socialmente. E isso faz, né, o que tem que ser observado com essa ideia da escola aberta, é que quando você faz isso, essa questão, né, de abrir as escolas para a comunidade, a escola começa a ser um espaço protegido pela comunidade, não mais um espaço de ser invadido, de ser destruído, pichado, roubado em alguns casos, mas um espaço em que a comunidade protege, que a comunidade participa, algumas vezes até levando cursos, né, oferecendo cursos, conhecimentos populares, ou até auxiliando mesmo na reforma, na melhoria do espaço. Então, a escola aberta é uma alternativa que muitas escolas têm adotado para aproximar a comunidade, e aí a gente vê como faz muito sentido isso, né, por exemplo, um psicólogo escolar atuar não só com quem trabalha dentro da escola, com quem estuda, mas também com a vizinhança daquela escola. Bom, e quais são os saberes, né? Outra questão, quais são os saberes que a psicologia escolar pode utilizar? E que a gente tem na psicologia que pode ser utilizado pela psicologia escolar. Então, assim, na verdade, isso vai variar muito, né, da escola que você está trabalhando, depende muito das questões que surgem nessa escola, depende do próprio perfil do profissional ou da situação específica que se apresenta. O que a gente pode dizer é que são múltiplos, né, saberes que a psicologia disponibiliza e que podem ser utilizados para otimizar esse processo educativo, né, considerando ele que ele é complexo, que ele é plurideterminado, ou seja, tem múltiplas determinações. Então, em algumas situações, é possível que você use até o psicodrama, né, pensando na necessidade de fazer uma interação maior, pensando, por exemplo, na questão da necessidade das pessoas compreenderem uns aos outros, né, se colocarem nos lugares no lugar um dos outros. Então, são múltiplas possibilidades. O behaviorismo, com a compreensão sobre a questão do reforço do comportamento, da punição, que infelizmente ainda é muito utilizada nos espaços escolares, né? Hoje não mais a punição física, mas a punição simbólica em vários sentidos, de ameaças, por exemplo, de provas difíceis, né? E outras situações mesmo, até mais relacionais, né? Que colocam, às vezes, um aluno numa condição vexatória, por exemplo, de ameaça. A psicanálise, para entender essa relação professor-aluno, e toda essa sua complexidade. A teoria sistêmica,
ajuda a entender o processo como um todo, né, as relações interpessoais e também a relação com a família, Gestalt, para entender sobre insight, sobre aprendizagem, a neuropsicologia também, nesse sentido, né, trazendo esses conhecimentos científicos que não se limitam apenas à psicologia. Então é isso, gente. Tudo que a gente aprende na faculdade, em algum momento pode, né, ser utilizado na escola. Não há uma limitação, né, não há nenhuma proibição nesse sentido, desde que a gente não tenha um viés que seja individualizante, né, que olhe apenas o indivíduo e culpabilize ele por alguma dificuldade. Então, os conhecimentos são justamente para ampliar essa perspectiva, né, fugir desse viés clínico. Bom, então, voltando, né, ao próprio texto que eu passei para vocês, Martinez vem discutindo sobre o foco tradicional que a psicologia escolar teve durante muito tempo, que estava muito voltado para o diagnóstico das crianças. A gente até viu isso no filme, né, na aula passada, para o atendimento individualizado, para a orientação e a intervenção em relação aos problemas emocionais de aprendizagem e de comportamento. Ou seja, para os problemas que os alunos geralmente apresentavam. Então, aquele aluno problemático, né, o aluno problema, era encaminhado para o profissional de psicologia e ele fazia esse atendimento individualizado, buscando entender por que aquele aluno funcionava daquela forma. Aqui eu trouxe, mais uma vez, aquele artigo, né, de Natal, né, que foi feito em Natal, em 1990, em que uma das questões é justamente essa. Quais são as atividades desempenhadas pelo psicólogo escolar? E aí, cerca de 50% dos psicólogos que responderam a essa pesquisa disseram que as atividades estão focadas nos alunos, realizando psicodiagnóstico, observações, aplicação de testes, orientação vocacional, orientação psicopedagógica, atendimento de distúrbios de aprendizagem e atendimento psicoterápico. Ou seja, na escola, eram essas principais atividades que eram desenvolvidas. E olha que não tem muito tempo assim, hein, gente? A gente falou que as críticas começaram na década de 80 e a gente ainda tinha na década de 90 as mesmas práticas vigentes, né? Muito fortes. 24,4% vão apontar outro foco de atendimento, como a questão do atendimento à instituição em si, levantamento das necessidades, planejamento, trabalhos em equipe interdisciplinar, orientações e palestras para diversas finalidades. Então, aqui a gente já tem uma mudança, né, já pensando num olhar mais para a instituição como um todo. E 12,8% disseram que atendiam os professores, 11,6% os pais e 1,2%, ou seja, apenas uma pessoa, né, um profissional naquela época, falou que também atendia a comunidade, né, no sentido de desenvolver atividade com a comunidade, que era, ou seja, uma minoria, né, realmente quase uma exceção. Mas sempre tem alguém para salvar, né? Aqui, né, uma fala de Mimeu vai dizer que ao longo de sua história, a psicologia escolar e educacional disponibilizou um dado corpo teórico e uma dada forma de intervenção que acabou por fortalecer uma compreensão biologizante ou medicalizante da constituição e do desenvolvimento do psiquismo humano e, em consequência, dos motivos que levam à não aprendizagem. Aqui eu coloquei até uma imagem, né, a gente focando no indivíduo, para poder entender que esse tipo de relação aqui coloca a responsabilidade no indivíduo, na pessoa. É você porque tem algum problema biológico que explica a sua não aprendizagem. É você que tem algum problema. Então, durante muito tempo, a gente trabalhou dessa forma e, de certa forma, quando a gente foca apenas no atendimento ao aluno, fazendo teste diagnóstico, né, teste vocacional, o teste vocacional até pode ser tem uma outra perspectiva, a depender de como ele for feito. Mas você fazer um teste de inteligência, né, você está fazendo esse tipo de papel para dizer que aquela pessoa é inteligente ou não é, e por isso ela não aprende.
Bom, a psicologia escolar, nessa perspectiva mais ampla, que é esse movimento que temos observado, né, e está em movimento atualmente, vai considerar o indivíduo como parte de um sistema relacional constituído cultural e historicamente. Não vai pensar o indivíduo sozinho, sem um contexto, sem um pano de fundo. Pelo contrário, vai entender que esse indivíduo está nesse ambiente, né, que tem uma história, que tem uma cultura. E ele é fruto, né, do debate crítico iniciado na década de 80 em relação às formas de atuação orientadas por um modelo clínico-terapêutico que não corresponde às demandas que a realidade impõe, né? E além dessa crítica, né, que foi desenvolvida na década de 80, também essa mudança de visão para o entendimento de que o indivíduo faz parte de um ambiente, né, de um sistema relacional, cultural e histórico, a gente também tem tido uma mudança muito grande de perfil do egresso de psicologia, com pessoas mais comprometidas socialmente, com uma sensibilização maior para essas questões sociais e a compreensão de que a psicologia escolar deve contribuir para a popularização da psicologia, para o acesso também de todas as pessoas, independentemente de suas classes sociais de origem, e talvez até com o objetivo maior de fazer com que não só tenham acesso, mas que também possam ter sua realidade transformada e não determinada por nós, né, que a gente possa ajudar nessa transformação, no acesso mesmo, nas mudanças sociais que a gente tem na nossa história, né, enquanto país. E aí agora eu queria discutir com vocês, né, a forma como essa autora, a Martinez, trouxe para a gente ela organizou, diante das possibilidades de atuação, né, que existem da psicologia escolar, ela fez uma classificação dessas formas, dizendo que algumas são consideradas tradicionais porque existem há muito tempo, são praticadas pelos psicólogos há muito tempo. Mas, ao mesmo tempo, muitas delas têm mudado a forma de acontecer. E ela também vai dizer que existem outras formas de atuação que são emergentes, que muitas vezes não são demandadas pela escola. A escola não pede para que você faça, mas se você se propor a fazer, você vai fazer uma contribuição muito interessante, tá? Antes de começar a mostrar essas formas de atuação, eu queria compartilhar aqui, sair um pouquinho dessa tela, compartilhar com vocês esses outros documentos que eu falei, como, por exemplo, aqui o da Associação Brasileira de Psicologia Escolar e Educacional, que foi publicado bem agora, tá, gente? É de 2020, do ano passado, e aqui vem falando, né, o que é que compete ao psicólogo escolar, quais são as atribuições. Então, aqui vem fazendo uma lista, olha só, participar da elaboração de projetos pedagógicos, participar da elaboração de políticas públicas de educação, contribuir para a promoção dos processos de aprendizagem, buscando, juntamente com a equipe, né, com os outros profissionais, o direito à inclusão de todas as crianças e adolescentes. Então, aqui vem uma lista, vocês podem visualizar, cerca de 16 propostas de atuação do psicólogo escolar. Deixa eu ver se eu abro aqui. Esse aqui é o da Martinez. Deixa eu ver se eu encontro aqui aberto. Aqui o manual de psicologia escolar, que eu coloquei ali para vocês o QR Code. Aqui também vem fazendo uma lista, né, apresentando uma lista de possibilidades. E esse aqui do manual é bem interessante porque vem falando sobre os problemas, né? Quais são os problemas? Deixa eu aumentar aqui para vocês visualizarem. Qual o problema? Por exemplo, sexualidade. Quais são as possíveis causas? É uma falta de orientação dos pais e dos educadores, ou uma desinformação social, né, até mais ampla. E preconceitos, né, são as possíveis causas. As sugestões de estratégias. Aí aqui vem falando o que é que você pode fazer diante dessa situação específica. Dinâmica de resgate da sexualidade sadia, dinâmicas que permitam a análise de preconceitos e tabus, palestras informativas. Aqui, por exemplo, a palestra ela é mais dirigida, né, não tem muita interação, uma dinâmica já tem mais interação.
Aí você precisa avaliar qual a melhor estratégia no seu caso. Grupos de discussões, né, não só a dinâmica, mas discutir, abrir espaço, inclusive o grupo pode ter uma duração de tempo maior, né, do que a dinâmica, ou você utilizar até de dinâmicas dentro do grupo de discussão, e grupos de pais também, porque aqui fala, né, que às vezes os pais não têm a orientação adequada para lidar com a questão da sexualidade, considerando que muitas questões têm sido, têm mudado, né, passado por mudanças na nossa sociedade. É importante também trazer essa discussão para casa, não adianta você apenas trabalhar com os alunos da escola, eles teriam uma visão bem à frente, né, muito crítica, e chegar em casa e encontrar uma família muito conservadora por falta de informação. Então, trazer os pais para vivenciar a rotina, tornando-os mais comprometidos e esclarecidos quanto à orientação de seus filhos. A gente também, é importante aqui essa discussão, porque a gente viu realmente uma discussão muito grande até uns mais ou menos 3 anos atrás, sobre essa questão da sexualidade, né, ser alvo da educação, né, que estivesse presente. Aí teve muitos movimentos na sociedade, muito também vinculados a algumas religiões, afirmando que a sexualidade não deve ser abordada na escola, que isso é obrigação apenas dos pais, da família, a família que tem que orientar os filhos quanto à sexualidade. E aí a gente lembra que, na verdade, muitos problemas associados à sexualidade surgem dentro desse espaço familiar, desse ambiente. Infelizmente, né, quando a gente observa os casos de abuso sexual, por exemplo, a maior parte deles acontece dentro da própria família, né? Isso é um dado, é um fato, né, que está presente aí, qualquer lugar que você faça pesquisa, você vai identificar isso. Então, a escola é sim um lugar de proteção, é sim um espaço de orientação adequado, e não só da perspectiva física, biológica, né, sobre como é que funciona, por exemplo, na aula de biologia, né, quais são os órgãos sexuais, como é que acontece a fecundação, ou quais sejam, né, do ponto de vista mais estrutural, quais são os órgãos, né, mas há também uma necessidade de pensar e refletir sobre questões éticas, né, relacionadas à sexualidade, dentre outras coisas. Então, os resultados esperados: maior abertura para a discussão do tema, tanto em casa quanto no ambiente escolar. Lembrando que essa intervenção também pode ser feita e deve, né, ser feita com os professores. Mais saúde sexual e psicológica, tá? Então, esse é um material muito interessante, aqui vem falando outras, né, violência, problemas de aprendizagem, baixo rendimento dos alunos, baixa qualidade das aulas, furto, né, uso de drogas, professores desmotivados, falta de limites, agressividade, desobediência e rebeldia. Outro problema, o TDAH, né, dividido nas suas possibilidades, dúvidas com relação à profissão a seguir, questão da orientação profissional, problemas com evasão escolar. Então, aqui, esse material vem dando sugestões do que é que o psicólogo pode fazer diante dessas problemáticas. Ou seja, a gente precisa avaliar qual é a questão na minha escola, quais são as questões que existem e como é que eu posso intervir nelas. E aqui a Martinez, né, voltando para cá, para a nossa apresentação específica, né, do artigo, ela diz assim, diante de todas essas possibilidades, a gente pode dividir essas atuações em atuações tradicionais, porque são feitas há muito tempo, mas lembrando que muitas delas têm se transformado ao longo do tempo, não são feitas mais da forma que eram feitas antigamente. E outras são emergentes, como eu falei, né, aquelas que às vezes nem a escola demanda, mas que tem, né, que podem ser desenvolvidas também pelo profissional da psicologia. E aqui eu já paro aqui para a gente poder falar o seguinte: a ideia é que a gente vai continuar essa aula na próxima semana, para tirar dúvidas, né, e para fazer um estudo dirigido mesmo. Então, eu vou passar no finalzinho um estudo dirigido para vocês, o objetivo é que vocês peguem esses materiais, né, e identifiquem as atuações tradicionais e falem de que forma elas têm sido transformadas
atualmente. Vou começar aqui mostrando um exemplo, né, que é a questão da avaliação. Então, avaliação, diagnóstico, atendimento e encaminhamento de alunos com dificuldades escolares. Então, isso aqui é feito desde o início do século passado nas escolas. Então, antigamente, o viés era muito mais clínico, né, no atendimento individualizado, centrado no aluno, realizado por um profissional isolado, com muito uso, né, de testes padronizados, né, da psicologia, e esse diagnóstico era feito à margem da situação real, por exemplo, numa salinha, né, diferente. Hoje em dia, essa avaliação ela tem sido feita como um processo, não de uma forma pontual especificamente. Por exemplo, você pode entrar na sala de aula, observar aquele aluno, você pode considerar os espaços sociorrelacionais, né, onde as dificuldades acontecem, observar ali na sala de aula, observar no recreio, na hora do recreio, não de uma forma pontual, mas ao longo de um tempo. Você pode fazer esse trabalho também utilizando os conhecimentos, né, abordando as outras pessoas que convivem com esse aluno para poder fazer uma avaliação mais detalhada, né? Então, o professor tem um papel muito importante. Ou seja, você não vai fazer necessariamente utilizando um teste. Pode até ser que em algum momento você utilize para tirar alguma dúvida, mas não é o foco principal. Então, esse aqui é um exemplo, que aí, agora eu vou citar outros, né? Aqui outros exemplos que vêm adiante. Só complementando, né? Aqui é uma imagem mostrando, né, essa avaliação feita dentro do ambiente, né, da escolar cotidiano, com conversação, com uso de jogos, sai um pouco daquele caráter mais rotulador, né, do diagnóstico, e você também só vai fazer o encaminhamento para um profissional fora da escola, em casos excepcionais. Se você puder fazer as atividades, as ações ali mesmo naquele espaço, você não vai encaminhar para fora, tá? Então, esse aqui é um exemplo de como era feita a avaliação, né, do aluno e como é que ela tem sido feita atualmente. E aqui tem outros exemplos, que aí esse aqui é o que eu quero que vocês façam. Daqui a pouco eu vou deixar no AVEF para vocês fazerem a parte de vocês. Então, aqui são atividades, né, atuações tradicionais, orientação a alunos e pais, orientação profissional, geralmente no ensino médio, orientação sexual, aqui complementando com o exemplo do manual, né, que tem presente lá no Manual de Psicologia Escolar e Educacional, que a gente leu agora há pouco. Formação e orientação de professores, né, é um papel tradicional da psicologia escolar. Elaboração e coordenação de projetos educativos específicos, quando você identifica, por exemplo, um problema de uso de drogas na escola. Então, vou fazer um projeto específico para isso. E aqui são as formas de atuação emergentes, né, que a Martinez vai chamar de emergentes. Diagnóstico e análise e intervenção em nível institucional, aqui já com um olhar mais organizacional mesmo, né, analisar a instituição como uma organização, que é que pode ser feito, participação na construção, acompanhamento e avaliação da proposta pedagógica da escola, que é um documento que direciona as atividades escolares, então é importante que o profissional participe dessa construção. Participação no processo de seleção, a gente pode ajudar na seleção dos profissionais da escola, ajudar na coesão da equipe, na formação técnica, realização de pesquisas para aprimorar o processo educativo, contribuir para caracterizar a população estudantil e, assim, dar até um suporte para o ensino personalizado. Como é que esse aluno aprende? Quais são as inteligências presentes nesse aluno? Quem é esse aluno? Onde é que ele vive? Quais são os interesses dele? De que forma o professor pode até produzir e auxiliar, né, dar um embasamento, né, para fazer uma aprendizagem mais significativa. Facilitar de forma crítica, reflexiva e criativa a implementação das políticas públicas, como a LDB, o Estatuto da Criança e do Adolescente, essas políticas mais recentes mesmo, né, que a gente tem, que sempre surgem na área de educação, como, por exemplo, há 2 anos atrás, a gente teve uma lei que foi sancionada que falava sobre a necessidade, a obrigatoriedade de
de notificação dos casos de automutilação. E muitas escolas não sabem disso. Então, é papel também do psicólogo escolar fazer essa implementação, né, de algumas políticas. Coordenação de disciplinas e de oficinas direcionadas ao desenvolvimento integral dos alunos. Não só pensando em remediar algo, mas pensar no desenvolvimento integral desse sujeito, né, diante da sociedade. Dar respaldo à equipe multidisciplinar com conhecimentos científicos atualizados para a tomada de decisões, como, por exemplo, como é que distribui, né, de forma apropriada os conteúdos programáticos de acordo com a fase do desenvolvimento humano. Aqui a gente tem conhecimento também na área de Piaget, que ajuda a fazer essas definições. A gente pensar até também nessa questão da quantidade de estudo, né, tempo de estudo que as crianças estão expostas. Eu acho que é uma discussão muito importante, e é um problema também muito grande, né, na atualidade. Os alunos têm estudado cada vez por mais e mais e mais horas e têm se sentido esgotados, às vezes, a partir desse momento, né, desse excesso, né, de tempo de estudo, de falta de tempo para o lazer, a gente tem observado alguns adoecimentos psíquicos. Seleção de estratégias de manejo da turma, às vezes alguns professores têm dificuldade com determinadas turmas. Apoio ao professor com a heterogeneidade da sala de aula. A gente tem turmas mistas, né, que em diversos aspectos podem ser sociais, podem ser, por exemplo, a presença de alunos com deficiência. Então, como o professor pode lidar com essa turma heterogênea? Desenvolvimento de técnicas inclusivas para alunos com dificuldades de aprendizagem ou comportamentais, e aqui a gente pensa também nos alunos com deficiência. Desenvolvimento de habilidades sociais. Então, são muitas possibilidades. E aí, o estudo dirigido, eu vou colocar lá no AVEF para vocês lerem e fazerem. É isso, gente. Por hoje, deixa eu tirar aqui. Então, a nossa aula é nesse sentido, né, de entender que o psicólogo escolar tem muitas possibilidades, né, de fazer, e a gente precisa usar a criatividade de acordo com as situações, as demandas. E é isso, semana que vem a gente continua, né, a gente termina hoje aqui, mas a gente vai discutir todas essas possibilidades, e eu vou colocar lá no AVEF para vocês, tá bom? Um beijo e até semana que vem.